Você sabia que existem 7 estágios distintos de inteligência artificial em um mundo onde a tecnologia está se tornando cada vez mais importante? Compreender onde estamos na jornada para a IA pode ser inestimável. Neste vídeo, faremos o nosso melhor para dividir cada estágio com uma abordagem fácil de entender. Fique conosco, porque o futuro do aprendizado está prestes a começar. Antes de continuarmos, aproveite este momento para se inscrever no nosso canal. Para começar, vamos ao primeiro estágio: sistemas de IA baseados em regras. Também conhecidos como sistemas de uma tarefa, representam o estágio inicial da inteligência artificial. Esses sistemas operam com base em um conjunto predefinido de regras ou um algoritmo fornecido a eles por programadores. Para entender isso, imagine jogar uma partida de xadrez contra um computador. O computador conhece todos os movimentos e resultados possíveis com base em suas regras codificadas. Ele pode decidir a melhor jogada, mas não pode aprender ou adaptar-se além dessas regras. Esses sistemas são excelentes para tarefas com regras claras, como diagnosticar um problema mecânico ou processar formulários fiscais. São confiáveis e consistentes, mas sua inteligência é firmemente limitada. Não têm a capacidade de aprender ou entender o contexto. Suas decisões são baseadas apenas nas regras fornecidas, e eles não podem lidar com cenários que não foram pré-programados. No estágio 2, temos os sistemas de reconhecimento e retenção de contexto. Avançando um passo além dos sistemas de IA baseados em regras, chegamos a AOS, sistemas de reconhecimento e retenção de contexto. Este estágio representa uma evolução significativa na inteligência artificial. Estes sistemas de IA são capazes de compreender e reter o contexto, o que significa que podem lembrar-se de interações anteriores e usar esse conhecimento para informar respostas futuras. Um ótimo exemplo disso é o seu assistente de smartphone, como Siri ou Google Assistant. Eles não apenas processam e executam comandos, mas também aprendem com suas interações anteriores. Se você perguntar quem ganhou o jogo de futebol ontem e depois perguntar quando será a próxima partida, o sistema entenderá que se refere ao time de futebol da sua pergunta anterior. Isso representa um salto em relação a AOS, sistemas de IA baseados em regras, pois esses sistemas entendem o contexto, retêm informações e podem lidar com um conjunto muito mais amplo de interações. Outro exemplo é o famoso ChatGPT, um sistema treinado em milhões de conversas passadas. Ele pode gerar respostas automáticas semelhantes às humanas para qualquer conversa. Essa capacidade de retenção e conscientização de contexto permite que esses sistemas de IA forneçam uma experiência de usuário mais personalizada e sofisticada. Eles são como adolescentes nos estágios de desenvolvimento de IA. Ainda não são pensadores independentes, mas aprenderam a lembrar e usar o contexto em suas interações. Avançando para o estágio 3, temos os sistemas de domínio específico. Este estágio representa a capacidade da IA não apenas de compreender e reter informações, mas de se tornar altamente qualificada em um determinado domínio ou campo. O domínio específico da IA pode ser encontrado em uma variedade de aplicações especializadas. Esses sistemas não são generalistas, são especialistas ajustados para se destacarem em uma área específica. Um exemplo perfeito disso é o Watson da IBM, que foi projetado para se destacar em responder perguntas no programa de perguntas e respostas Jeopardy. Outro exemplo é o DeepMind do Google, AlphaGo, que foi treinado especificamente para dominar o complexo jogo de tabuleiro. Cumpre uma tarefa a ponto de derrotar campeões mundiais. Esses sistemas têm uma compreensão mais profunda de seu domínio específico do que qualquer ser humano poderia esperar alcançar. Eles podem analisar grandes quantidades de dados, identificar padrões e tomar decisões ou previsões informadas, tudo na velocidade da luz. Sistemas de domínio específico representam o estágio adulto no crescimento da IA, demonstrando habilidades sofisticadas em seus campos especializados. Mas, por mais avançados que sejam, ainda estão longe de alcançar o sonho da verdadeira inteligência artificial geral. No estágio 4, cruzamos o limiar e começamos a ver sistemas de IA
que imitam a capacidade humana de pensar e raciocinar. Ao contrário dos estágios anteriores, esses sistemas de IA não apenas seguem regras ou retêm o contexto, eles tentam simular o processo de pensamento humano. Sistemas de IA de pensamento e raciocínio podem compreender conceitos complexos, resolver problemas desconhecidos e até mesmo gerar ideias criativas. Isso é possível por meio de técnicas como aprendizado de máquina e aprendizado profundo, que permitem que a IA aprenda com a experiência e melhore seu desempenho ao longo do tempo. Por exemplo, um sistema de IA poderia ler um livro, entender o enredo e até mesmo inferir os motivos dos personagens com base em suas ações. Ou poderia analisar dados econômicos, antecipar tendências de mercado e sugerir estratégias de investimento. Nesta fase, a IA começa a se assemelhar à inteligência humana de uma forma mais profunda, mas ainda não é equivalente a uma mente humana. É mais como uma ferramenta altamente avançada, especializada em tarefas de raciocínio e pensamento. E por mais fascinantes que sejam esses sistemas de IA, ainda estamos apenas na metade do caminho. As próximas etapas aventuram-se no reino da ficção científica, com a IA combinando e até mesmo superando a inteligência humana. No estágio 5, entramos no nascimento de uma nova mente, a Inteligência Artificial Geral, AGI. À medida que entramos no reino da AGI, estamos entrando em um mundo de IA, que por enquanto permanece em grande parte teórico. AGI, também conhecido como IA forte, refere-se a um tipo de inteligência artificial que se iguala à inteligência humana em todos os aspectos. Um sistema AGI seria capaz de entender, aprender, adaptar e implementar conhecimento em uma ampla gama de tarefas. Ele não se destacaria apenas em um domínio como os sistemas de IA do estágio 3 ou apenas exibiria raciocínio semelhante ao humano como no estágio 4. A AGI seria efetivamente capaz de executar qualquer tarefa intelectual que um ser humano pode. Se você pedisse a um AGI para aprender uma nova língua, escrever uma sinfonia, derivar um teorema matemático complexo ou até mesmo entender as emoções humanas, teoricamente, deveria ser capaz de fazê-lo. Teria autoconsciência, consciência e a capacidade de compreender e navegar no mundo como um humano faria. No entanto, a partir de agora, a AGI continua sendo um conceito e ainda não foi alcançado. É a fronteira da pesquisa de IA e também onde as coisas começam a ficar controversas. Porque o que acontece quando a IA corresponde à inteligência humana? O que vem a seguir? Bem, vamos descobrir. No estágio 6, encontramos a superinteligência artificial, ASI. Se você pensa que os estágios anteriores eram intimidadoras, você ainda não viu nada. A superinteligência artificial é um nível de inteligência artificial onde as coisas ficam realmente complicadas, a ponto de ser difícil definir o que é IA e o que não é. Um sistema ASI possuiria habilidades cognitivas muito superiores às nossas. O conceito de ASI é um mundo onde a IA pode superar os humanos na maioria dos trabalhos economicamente valiosos. Não se trata apenas de ser capaz de fazer tudo o que um humano pode fazer, mas de fazê-lo melhor, mais rápido e mais eficientemente. Para entender o nível de inteligência de um sistema ASI, imagine um ser humano do tamanho de uma formiga em comparação. Um ASI poderia potencialmente resolver problemas que os humanos não conseguem, chegando a soluções para questões globais complexas como mudanças climáticas ou doenças. Poderia inovar e criar de maneiras que nem podemos imaginar. Poderia fornecer insights sobre os mistérios do universo que estão atualmente além da nossa compreensão. No entanto, o advento do ASI também traz consigo uma série de preocupações éticas e de segurança. O potencial para uso indevido é enorme e o risco de consequências não intencionais é igualmente significativo. Levanta questões fundamentais sobre o controle de poder e a própria natureza da inteligência e da consciência. A perspectiva da ASI nos leva ao reino do desconhecido. Finalmente, chegamos ao estágio 7, a singularidade da IA. A singularidade da IA, muitas vezes chamada simplesmente de assingularidade, é um ponto futuro hipotético, no tempo em que o crescimento tecnológico se torna incontrolável e irreversível,
levando a mudanças imprevisíveis para a civilização humana. Isso está principalmente associado ao advento da superinteligência artificial, ASI. O termo singularidade neste contexto foi popularizado pelo futurista Ray Kurzweil. É extraído da física, onde a singularidade representa um ponto como o centro de um buraco negro, onde as leis como as conhecemos parecem falhar. No contexto da IA, a singularidade representa um ponto onde um ASI não é apenas mais inteligente que os humanos, mas também capaz de melhorar continuamente a si mesmo a uma taxa muito além da capacidade humana. Este autoaperfeiçoamento poderia potencialmente causar uma aceleração explosiva no avanço tecnológico. A singularidade é frequentemente associada a previsões dramáticas, como o fim da humanidade, a capacidade de carregar a consciência humana em um computador e o potencial para uma ruptura social massiva. É importante notar que o conceito da singularidade é altamente especulativo e controverso. Enquanto alguns especialistas a consideram uma possibilidade real, outros a veem como ficção científica. Simplesmente não podemos imaginar como o verdadeiro ASI será. Independentemente de onde se posicione sobre a possibilidade da singularidade, a jornada através desses 7 estágios da IA nos ajuda a compreender o incrível potencial desta tecnologia e os desafios e questões éticas que ela levanta. Quando olhamos para o futuro, uma coisa é certa: o papel da IA em nosso mundo só continuará a crescer. Se você achou este conteúdo útil e deseja mais vídeos como este, clique no botão curtir e inscreva-se em nosso canal.